presidente, senhora presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem. Hoje, Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência, eu, como professor de Direito Previdenciário da Universidade Católica, não poderia deixar de falar e aproveitar o espaço da divulgação que essa transmissão direta via Facebook da TV Câmara e também a TV Câmara em si, informando a população sobre a grave retirada de direitos previdenciários que essa PEC 287 representa. Eu vou pontuar agora com mais calma, tenho 10 minutos, pelo menos para chamar a atenção de alguns pontos que eu vejo assim como dos mais graves que afetam a vida de todos nós e que muitos não sabem. Vou começar dizendo o seguinte: na aposentadoria por invalidez, está previsto na PEC 287, a aposentadoria por invalidez é para as pessoas que ficam incapacitadas de forma total e permanente, insuscetível de reabilitação. São pessoas que estão numa vulnerabilidade maior do que as outras, elas não têm condições de prestar mais nenhuma atividade laborativa. Essas pessoas, se não forem aposentadas por invalidez, por decorrência de acidente de trabalho, o cálculo da sua aposentadoria não será mais, como é hoje, 100% do seu salário de benefício, das suas contribuições. Vai ser 51% mais 1% a cada ano de contribuição que ela tiver. O sujeito vai estar aposentado por invalidez, mas o cálculo não é o mais benéfico, como é hoje, de 100% do cálculo da sua aposentadoria. A idade de 65 anos, e isso não se tem dito, porque não dá para dizer tudo, ela é, vereador Anel, somente para começar. Cada vez que a expectativa de sobrevida do IBGE apontar um crescimento de 1 ponto na idade de expectativa de vida aumentar, em um ano, vai aumentar também a idade mínima para aposentadoria por idade. Não vai ser os 65, vai ser os 66, vai ser os 67, vai ser os 68. Com o passar dos anos, a cenourinha vai se afastando cada vez mais. A pensão por morte que nós temos hoje, que a viúva, os filhos menores de 21 anos, não emancipados ou incapazes recebem, hoje recebem 100% daquilo que receberia se fosse aposentado por invalidez, e por isso que receberia 100% o falecido, ou então aquilo que ele recebia de aposentadoria, se fosse vivo, aposentado e morresse. 100%. E depois, à medida que os filhos chegam aos 21 anos, aquele montante, o percentual dos filhos, reverte em favor da viúva. É assim hoje. De tal maneira que, ao final de todos os filhos chegarem aos 21 anos, a viúva fica recebendo 100%. Na PEC, está previsto que receberá cada dependente 10%, então é 50%, não é 100%, é 50% mais 10% por dependente, e quando os filhos chegarem à idade maior de 21 anos, ou com 21 anos ou mais, aqueles 10% de cada filho não reverte mais para a viúva. Fica lá no cofre da Previdência. Ou seja, a viúva, na verdade, receberá 60%, podendo ser esse 60%, e aí é mais dramático ainda, menor do que o salário mínimo. Um aposentado de salário mínimo que morre, vai deixar para sua viúva 60% do salário mínimo. Se deixar alguns filhos, bom, vai ser mais 10% por filho, até os 21 anos deles. Quando eles chegarem aos 21 anos, não, 60% do salário de benefício, que é o cálculo que hoje é feito, vereador Ivan, com 80% dos melhores salários de contribuição de julho de 94 até o momento que recebe o benefício. Mas não vai ser mais assim também. A PEC, vereador Ivan, diz que agora o cálculo é de 100% do período. Não é mais os melhores 80% de julho de 94. Por exemplo, no meu caso particular, meu primeiro emprego aos 18 anos, eu comecei como comerciário. Ganhava o salário mínimo. Depois fui garagista. Fazia estacionamento de carro numa garagem. Ganhava um salário mínimo e meio. Depois fiz seleção para o Banco Meridional, fui bancário, ganhava cerca de 3 salários mínimos.
Depois fiz concurso lá, seleção para a Universidade Católica, paguei teto máximo. E venho pagando teto máximo desde lá há mais de 20 anos. O meu cálculo será levando em consideração o salário mínimo que eu comecei com 18 anos. O salário mínimo que eu comecei como comerciário. Eu nunca vou ganhar o teto máximo, que vai diluir todo o meu trabalho de contribuição, vai ser diluído. Bem feito para mim, que comecei a trabalhar aos 18 anos. Quem mandou começar a trabalhar com os 18 anos? Eu vou ser penalizado, porque comecei mais cedo, porque comecei recebendo menos, que é óbvio. Quem é que começa recebendo o teto máximo? Quem começa? Pois só estes, depois de 49 anos de contribuição sobre o teto máximo, é que vão receber teto máximo. Vocês podem acreditar nisso? É uma coisa absurda. É algo feito para não conceder mesmo. Teto máximo só vai receber quem, durante 49 anos, pagando sobre o teto máximo, quer dizer, começou aos 16 anos de idade, pagando o teto máximo, e ficar até os 65 anos pagando o teto máximo. Se tiver qualquer furo aí, não vai receber. O que vai acontecer? Muita sonegação, muita gente se dando conta disso, não vai querer contribuir sobre o salário mínimo, sobre um salário mínimo inicial. O que nós vamos ter? Pessoas sonegando a Previdência os primeiros anos de trabalho. Claro, porque ele não vai querer na sua conta final, diluindo tudo, acrescentar as parcelas menores. Ele vai querer começar a contribuir quando tiver uma renda maior. É óbvio que isso vai acontecer. Nós temos aí, ainda na questão da pensão por morte, uma outra questão absurda. Pensão por morte já não pode mais ser recebida junto com a aposentadoria. Então, aquela aposentada que o marido morre, ela vai ter que optar entre receber a aposentadoria ou a pensão. Ela não pode, como hoje, receber a pensão do marido, mas a sua aposentadoria. Mesmo que de regimes diferentes. Mesmo que o marido seja funcionário público estadual, federal, municipal, ela vai ter que optar. Ela não pode receber a pensão do marido, que era funcionário público estadual, e receber a sua aposentadoria. Não, vai ter que optar entre um e outro. No benefício assistencial, é outra questão absurda. O benefício assistencial é do LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, não é da Previdência, mas está na PEC também. Hoje, pode receber a pessoa que tem uma renda per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo para o INSS e meio salário mínimo per capita no judiciário. Pessoas com 65 anos ou incapazes, que se enquadrar nessa situação, podem pedir e ganham um salário mínimo de benefício assistencial da assistência social. Eles querem aumentar para 70 anos. Ora, nós temos regiões nesse país continental, e o Brasil é um país continental, cabem aqui dentro 28 Itálias. Nós correspondemos, em termos geográficos, a 28 Itálias, cabem aqui dentro, só para a gente ter uma ideia da dimensão. Nesse país continental, nós temos locais no Brasil que a expectativa de sobrevida máxima é 67 anos. Bom, o benefício assistencial 70, você morre antes mesmo. Não vai ter benefício nessas regiões mais pobres, inclusive, não vai ter benefício assistencial mais, porque as pessoas morrem aos 67 e vai ser concedido aos 70. Além disso, o benefício assistencial, eles querem que seja menor que o salário mínimo. Não vai ser mais como hoje, benefício assistencial pago de um salário mínimo. Eu disse, além dessas coisas terríveis todas que afetam as pessoas individualmente, socialmente, para cidades pequenas do interior do Brasil, que recebem mais recursos injetados da Previdência do que do Fundo de Participação dos Municípios. O Fundo de Participação dos Municípios, que vem da União para os municípios, é menor nas pequenas cidades do que o valor que o INSS injeta de recursos nas cidades. O aposentado faz girar a economia local. Eles é que sustentam as pequenas cidades. E eu já disse aqui, também a agricultura familiar é assim. Tese de doutorado aqui feita na Universidade Católica Federal de Pelotas, diz o seguinte: o maior financiador da agricultura familiar no país não são os bancos, não é o BNDES, não é o Banco do Brasil,
é o aposentado do INSS. O aposentado compra a semente, os filhos todos plantam e a família toda produz. E, aliás, acaba, com a PEC 287, acaba a aposentadoria do segurado especial. Pequeno produtor rural, pescador artesanal, estes não vão ter mais aposentadoria como segurado especial. E explico rapidamente. Hoje eles pagam quando retiram a nota de venda da safra. Como eles vivem da safra, na hora que tiram a nota, 2,1% é de contribuição para o INSS. E toda a família que trabalha está protegida pela Previdência. Sabe o que está propondo a PEC 287? Cada membro da família vai ter que contribuir mensalmente. É impossível. Eles ganham na safra, eles vivem de safra, vão ter que pagar mensalmente cada membro da família. E por 25 anos. Não é mais 15, é por 25 anos e aos 65 anos de idade. Vocês já viram o que faz o rigor do trabalho no campo com as pessoas? Quem conhece trabalhador rural, eles representam ter 10 anos a mais, pelo menos, do que cada um de nós. É só perguntar para quem trabalha nos bancos pagando os agricultores, ou trabalha com o pessoal, isso é fácil de ver. Tu olha a identidade do sujeito e olha, ele tem a tua idade, parece que tem 10 anos mais que tu, no mínimo. Por quê? Porque estão expostos ao sol, ao frio, à chuva, fazendo força desde criança, trabalham desde criança. Isso não vai mudar com a lei. Agora, vai penalizá-los. Eles vão, na verdade, ficar afastados da Previdência Pública. O que vai sobrar para eles? Virem para a cidade. Virem para a cidade onde as pessoas mais velhas não vão querer sair do trabalho, porque não vão querer receber uma aposentadoria tão pequena. O que vai acontecer? As pessoas vão envelhecer trabalhando, não abrem um posto de trabalho para os jovens e vêm do meio rural, abandonados pela Previdência, vão tentar vir fazer a vida na cidade. Fazer mais gente para a cidade, menos trabalho, mais pessoas velhas trabalhando, porque não querem sair para ganhar menos. Uma convulsão social se aproxima se essa PEC 287 ela for aprovada. Nós vamos ter aí audiência pública, eu estou chamando, hoje tem manifestação aqui no 7 de abril, às 5 da tarde, uma reunião ali às 5 da tarde para todos se manifestarem, mas no dia, terça-feira que vem, dia 21 de março, às 18h30, às 6h30 da tarde, nós vamos fazer uma audiência regional aqui. Eu quero convidar todos os vereadores da região para estarem aqui em Pelotas, para nós criarmos uma mobilização. Eu estou propondo até uma caravana até Brasília, para levar uma moção de repúdio dos vereadores do sul do Brasil, dizendo que nós não aceitamos isso, que isso, na verdade, é um golpe contra o direito previdenciário, é um golpe contra o trabalhador no Brasil. E nós vamos, pelo menos, gritar isso daqui até Brasília. Muito obrigado.